Olá, olá, senhores e senhoritas! Tudo bem com vocês? Nesta aula eu continuo a falar de João da Cruz e Souza, aquele poeta que também foi autor de O Assinalado, Obra do Paz, de segunda etapa. E ele escreveu O Sonho Branco, que é um poema em que ele constrói por meio de símbolos e demandando do leitor a intuição, é, uma noção a respeito da cor branca, uma noção relacionada à cor branca, ao que a cor branca representa. E este poema é um poema, de certa forma, relacionado à biografia de Cruz e Souza, porque, como eu disse a vocês durante a aula passada, Cruz e Souza era um homem negro, filho de pais pretos, ex-escravos, escravos alforriados, e ele foi criado por uma família adotiva. O pai dele era marechal do Exército Brasileiro e a mãe dele foi a pessoa que primeiramente o instruiu nas primeiras letras, e ele, ao longo da sua infância e da sua adolescência, recebeu então toda a instrução, toda a formação é, acadêmico, intelectual necessária para o cultivo da literatura. Então, é uma história interessante a história de Cruz e Souza. Ele foi criado, portanto, por pais adotivos, brancos, da elite socioeconômica brasileira. Vale destacar que esse pai adotivo dele era marechal do Exército Brasileiro, ao passo que os pais biológicos dele eram escravos alforriados. E então ele provavelmente é um dos poucos autores pretos, de fato, da história da literatura brasileira. A história da literatura brasileira apresenta muitos mestiços, mas pretos, filhos de pais escravos, alforriados, as notícias é que existem poucos assim, né? Cruz de Souza é uma exceção em meio a autores de outras procedências. E o fato de ele ser preto, o fato de ele ser filho de ex-escravos, foi algo que marcou a vida dele, porque ao longo de toda a vida dele, apesar da sua formação acadêmica, apesar da sua capacidade intelectual, apesar da sua genialidade para a arte, e para a realização da poesia simbolista, sofreu muito preconceito pelo fato de ser filho de ex-escravos, pelo fato de ser preto. Ele foi também, além de poeta, jornalista, escrevia artigos, alguns dos quais defendendo a abolição da escravatura, reportagens, contribuiu então para vários veículos de informação à época. E sofreu preconceito em muitos desses, a partir de muitos desses veículos de comunicação, jornais, pelo fato de ele ser negro, por conta da sua procedência étnico-racial. Então, isso foi algo que marcou muito a vida de João da Cruz e Souza, e neste poema Sonho Branco, ele constrói então toda uma simbologia relacionada ao que é branco. As pessoas erroneamente interpretam Cruz de Souza como sendo um autor negro racista, porque ele tende a conceber o que é branco como algo positivo sempre, mas não é pelo fato de ele ser racista, e sim pelo fato de ele ter testemunhado que ser preto é sinônimo do que é negativo, e que para ser aceito socialmente falando, para fazer valer a sua voz politicamente falando, para ser reconhecido como um artista no meio cultural, no Brasil à época era preciso ser branco. Então, por isso, essa obsessão de Cruz e Souza pelo que é branco, pela cor branca, uma das marcas registradas do autor no contexto de produção do simbolismo brasileiro, ok? Então, Sonho Branco, façamos a leitura. De linho e rosas brancas vais vestido, sonho virgem que cantas no meu peito. És do luar o claro Deus eleito, das estrelas puríssimas nascido. Percebam que
o eu lírico desse poema, estamos falando agora do eu lírico, e não mais do autor, necessariamente. Percebam que esse eu lírico dialoga com um sonho. É como se ele estivesse dialogando com um sonho que ele tem a respeito de algo, né? Sonho virgem que cantas no meu peito, que cantas, que fazes a tua voz ecoar dentro do meu peito. Sonho virgem, vestido, tu vais vestido de linho, que é um tecido fino, é, tu vais vestido de linho e rosas brancas. Percebam que esse sonho virgem é um sonho vestido de rosas brancas, semelhantemente, talvez, a uma noiva branca, usando um vestido branco, né? Ele completa dizendo na primeira estrofe que esse sonho é do luar, o claro Deus eleito. É o claro Deus eleito do luar. Novamente o luar representando a cor branca, a luz a luz branca, não é que vem do luar. És do luar o claro Deus eleito, das estrelas puríssimas nascido. Nascido das estrelas puríssimas. Então percebam que tanto o que esse sonho usa para se vestir, quanto a proveniência dele, né? O lugar, as estrelas brancas, de onde ele veio, tudo isso está relacionado a essa aura do branco. E na segunda estrofe ele vai continuar, por caminho aromal, um caminho é, repleto de aromas, percebam a sinestesia, né? A mistura do que é demandado pela visão e do que é demandado pelo olfato, né? O cheiro, a visão para reconhecer o branco, o olfato para reconhecer esses aromas, né? Essa mescla de sentidos configura no texto uma das figuras de linguagem típicas do simbolismo, que é a sinestesia, certo? Então, por caminho aromal, enflorescido, alvo, alvo branco, sereno, equilibrado, límpido, limpo, direito, tu segues radiante por esse caminho. Aromal, enflorescido, alvo, sereno, límpido, direito. Tu segues radiante, sonho. Ele está dialogando com o sonho ainda, ok? Tu segues radiante no esplendor perfeito, no perfeito esplendor indefinido. As aves sonorizam-te o caminho. Então imaginem esse sonho como sendo uma noiva branca, usando um vestido de linho, repleto de rosas brancas. Ela está caminhando por um caminho repleto de aromas, de cheiros. E imaginem agora aves, pássaros, cantando, fazendo os seus sons ecoarem por esse caminho. É isso que ele está dizendo. Novamente, a mistura dos sentidos, né? As aves sonorizam-te o caminho, e as vestes frescas do mais puro linho e as rosas brancas dão-te um ar nevado. Então percebam que a feição desse sonho branco, que eu tentei traduzir aqui como uma noiva branca, é a de um ar nevado, é uma feição nevada, de cor de neve. Tudo é branco, né? Então, essa descrição simbólica acontece sempre envolvendo a cor branca. E o que é puro é relacionado à cor branca, o que é admirável é relacionado também à cor branca. Na quarta estrofe, no entanto, apresenta-se um revés a esse aparente equilíbrio construído em torno da cor branca. Vejam, no entanto, ó sonho branco de quermesse, nessa alegria em que tu vais, parece que vais infantilmente amortalhado. Nessa alegria em que tu vais, sonho branco de quermesse. Quermesse é uma festa paroquial, uma festa de cunho religioso, como as quermesses das festas juninas, por exemplo. No entanto, ao sonho branco de quermesse, nessa alegria em que tu vais, parece que tu vais infantilmente amortalhado. A mortalha é uma espécie de vestido, uma espécie de vestimenta usada para envolver cadáveres, corpos de pessoas mortas, cadáveres. Então, esse sonho, ao mesmo tempo em que parece admirável, ao mesmo tempo em que é belo,
é ao mesmo tempo relacionado à morte. Esse vestido que esse sonho utiliza é um vestido que se assemelha a uma mortalha. Ou seja, é um sonho, esse sonho é um sonho que se encaminha para um fim. O eu lírico diz que ele se veste de mortalha, então seria uma simbologia que significa que esse sonho está fadado à morte, que esse caminho por onde ele vai redundar, vai se destinar a esse desfecho trágico, à morte, é o que ele diz, né? Nessa alegria em que tu vais, parece que tu vais infantilmente amortalhado. Então, o destino desse sonho, o desfecho desse sonho é o quê? É a morte. Então, toda aquela beleza, toda aquela exuberância admirável, descrita, apresentada até então, sucumbe diante desse parecer do eu lírico, um parecer meio trágico, né? Então, poderíamos inferir que Cruz de Souza constrói essa ideia do sonho branco, do que a cor branca representa como algo que não pode se realizar, como algo que está fadado à morte, que está fadado a não acontecer? Poderíamos associar isso, essa construção de todos esses símbolos ao longo do poema, à vida de Cruz de Souza, né? O que é admirável, o que é exuberante, para ele não existe. Por quê? Porque ele é preto, ele é um autor preto, filho de ex-escravos, né? Então, as inferências que podem ser extraídas a partir de um poema simbolista como esse, de um autor como Cruz de Souza, são muitas. E o simbolismo permite isso, permite a intuição do leitor, permite o trabalho de construção do leitor, da interpretação feita pelo leitor a respeito do poema, da obra lida. Então, isso é simbolismo e isso é também Cruz de Souza, ok? Muito obrigado pela atenção de todos vocês até aqui. Não deixem de fazer aquela tarefa que eu já pedi há algum tempo para vocês fazerem pelo Schools. Ela será muito importante para a avaliação de vocês. Qualquer dúvida que tiverem, mandem-me um e-mail. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.